Olá, muito bom dia. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais um webinar do CRM PipeRun. Hoje vamos falar sobre vendas complexas com engenharia de valor. Aproveitem para passar o link, divulgar aí o nosso evento que está começando e que é importante aí a gente estar com todo mundo junto para poder difundir essas ideias. Não se esqueça, comente, compartilhe, e se inscreva no nosso canal também do YouTube para ficar recebendo as atualizações. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui, junto deste evento, o Marcos Milhos, da Sales Coaching. Então, vou pedir depois para o Marcos poder se apresentar. Eu, para quem não me conhece, eu sou o Carlos. Hoje eu atuo como Head de Vendas do CRM PipeRun. Estou no PipeRun desde 2019. Já passei pela área de vendas como vendedor, líder do time de vendas e agora como Head de Vendas. E hoje a gente vai difundir um pouco mais, debater um pouco mais desse assunto, tão relevante que é a complexidade dentro de vendas e como que a gente agrega e como que a engenharia de valor vem trazendo aí benefícios para o processo de vendas, Então, peço para o Marcos, por favor, se apresente, Marcos. Legal. Bom dia, Carlos, e obrigado pela oportunidade da gente conversar com o público em geral, nossos clientes, nossos amigos, Cara, eu sou vendedor, estou no mercado de tecnologia já há bastante tempo, algumas décadas, e tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes de tecnologia, como Microsoft, Oracle, SAP, IBM, no TOTUS também. No mercado mais novo das startups, eu fui diretor de vendas da Resultados Digitais. E desde 2019, eu estou tocando a minha empresa de consultoria, treinamento de vendas e marketing, que é a Sales Coaching, ok? Então, até pedir para o pessoal, de repente, compartilhar os links da minha academia de vendas, que são os conteúdos de vendas B2B que eu ofereço na academia de vendas. São cursos personalizados, customizados para empresas. Legal. Obrigado, Marcos. Lembrando aí para o pessoal que está no nosso chat, coloque a cidade, a empresa que está atuando, Aí a gente vai ter também um espaço para perguntas. Ao final, a gente vai abrir para poder responder todas as interações que vocês vão comentando aqui no chat com a gente. A nossa equipe de back-office está atenta a isso e vai estar compartilhando todos esses materiais aí que o Marcos também já nos passou, links aí de materiais que nós do PipeRun já criamos e estamos sempre disponibilizando para o nosso público. Lembrando que a gente tem uma série de outros webinars já gravados, disponíveis para qualquer momento vocês estarem absorvendo esse conhecimento, E o intuito aqui é a gente sempre poder explorar e divulgar cada vez mais o conhecimento para o crescimento da nossa sociedade, principalmente das nossas organizações. Marcos, vamos começar bem lentamente aqui sobre esse assunto de vendas complexas com engenharia de valor. Eu queria que você, se puder, em poucas palavras ou nos principais tópicos, assim dizendo, o que nos caracteriza uma venda complexa? Bom, acho que tem dois fatores-chave que determinam aí quando a gente está falando de uma venda complexa, O tempo do ciclo de venda, Desde o momento que você fez a primeira prospecção até a assinatura do contrato, a gente está falando de vendas que levam alguns meses. E aí a gente pode dizer que isso leva, depende de 6 meses a 1 ano, de 4 meses a 9 meses, enfim, são alguns meses que você tem de negociação. E o segundo fator é o ticket, Então, se você tem um ticket muito baixo, não justifica, Você ter um ciclo de venda alto, não vai pagar essa conta, Então, geralmente essas ofertas que têm uma venda complexa, elas têm um ticket mais alto. Então, você de repente está falando ali de alguns contratos que você tem uma mensalidade, um SaaS, 10, 15 mil reais por mês,
ou de um projeto que envolve, daqui a pouco, 600, 700, 800 mil reais no todo, entre serviço, mais licenças de software, né? Acho que esses dois fatores determinam aí a complexidade da venda. Legal, perfeito. Dentre o que você já escreveu no seu livro também, né? Dominando vendas complexas com engenharia de valor, agora o segundo link, né? O que a engenharia de valor traz para agregar nesse momento de vendas complexas e qual os benefícios da engenharia de valor para essa venda complexa? Bom, existem alguns princípios na engenharia de valor, tá, que ajudam a dar esse direcionamento, ajudam a colocar isso num trilho, né, num framework para você conduzir a venda. Tá? Então, vender não é falar, é escutar, é saber perguntar. Então, a gente tem que entender muito bem quem é o nosso interlocutor, o que ele atribui como valor no processo de venda. Então, um dos primeiros pontos, né, que é o grande alicerce também da engenharia de valor, é que pessoas vendem para pessoas, né, que é o human to human. E a gente vem num processo aí de desumanização das vendas B2B, tá? Então, no livro e nas palestras, o pessoal sempre vê que eu falo, primeiro você vende para a pessoa, depois você vende para o empregado e, por último, você vende para a empresa. Né? E, geralmente, o que a gente está trabalhando a oportunidade, a gente fala da empresa, né? Eu vou vender para aquela empresa. Primeiro, você vai vender para a pessoa. E numa venda complexa, são muitas pessoas envolvidas. Né? Dito isso, o impacto da neurociência no processo de vendas. Então, a gente toma uma decisão sempre emocional, mas por razões lógicas. Tá? Então, eu explico isso claramente e faz parte desse processo de você ser mais persuasivo, você entender quem é o seu interlocutor do outro lado, essa decisão emocional dele. Tá? E outros pontos, como o produto está na mente do comprador, ele sempre tem uma alternativa, uma possível alternativa, e muitas vezes a gente não pergunta, a gente passa a posicionar nossa oferta antes de perguntar o que ele tem em mente como solução. Tá? Mas a questão de valor, o que a pessoa percebe, o que ela atribui valor no momento da compra, tá? Eu uso um exemplo do mercado automobilístico para ajudar a exemplificar isso, tá? Então, se você vai comprar um carro, né? De repente você é casado e você vai comprar, tem filhos, talvez vai comprar um carro que comporte a família. Né? Um dos atributos que você vai ver é, segurança, né? Então, se você imagina o homem indo na concessionária, as perguntas que ele vai fazer. Aí você imagina a esposa indo na concessionária, quais seriam as perguntas que ela iria fazer? Que podem ser perguntas completamente diferentes que eles vão. E aí eles levam os filhos para, de repente, ver o carro. E um dos carros que teve um grande impacto nisso, eu tive acesso assim, a conteúdo sobre o pessoal que estava fazendo campanha, um carro da Renault, que até já saiu de linha, mas no mercado europeu ele ainda tem tá, a oferta dele. Nos bancos de trás dessa caminhonete, tinha uma bandejinha, como se uma mesinha, como se fosse daquelas de avião, que abria a bandejinha e descia assim, a mesa. E quando os filhos iam junto com os pais para ver o carro, os pais olhavam assim o sorriso das crianças no banco de trás, assim, baixando aquela mesinha. Como é que você vai contabilizar isso? Como é que você vai metrificar o que representa de valor para os pais verem o sorriso da criança? Então, existem valores aí que eles são mensuráveis, eles são tangíveis, outros já não são. Então, é óbvio que existe uma decisão emocional, mas depois ele vai pensar, quem mais usa esse carro? Será que ele faz uma quilometragem boa por litro? Enfim,
outros pontos, é que cabe no meu orçamento, né? Mas muito claro que existe uma decisão emocional, né? Legal. Pegando um gancho ali, Marcos, no que você falou lá no comecinho, que a gente vende primeiro para a pessoa, né? E a gente está num anseio de querer automatizar cada vez mais processos ou tarefas que a gente tenha no nosso dia a dia. E aí tem vários cases de chat GPT, né? Ferramentas de automação, etc. e tal. Quando a gente fala em atendimento humanizado, a gente sente que isso é um grande diferencial competitivo hoje nas empresas, porque nós, seres humanos, gostamos de falar com seres humanos, né? Não queremos ficar presos a uma máquina. Claro que a gente preza por uma automatização, mas que a gente chegue mais rapidamente a um ser humano para tratar essa nosso questionamento, essa nossa solicitação, né? De que forma você enxerga que num processo de venda a gente consiga agregar cada vez mais com a engenharia de valor, trazendo a automatização em concílio com a humanização? Bom, eu não sei a idade média do nosso público aqui que está vendo o webinar, né? Mas quem já estava no mercado lá eu acredito que 2010, por aí, tá? Que a gente teve um movimento mais forte da oferta de soluções com SaaS. Eu não sei se a PipeRun já existia em 2010, eu acredito que ela é mais recente, né? A empresa, o DIG, ela nasce em 2005, mas o PipeRun está fazendo 6 anos, fez 6 anos agora, como uma oferta de SaaS. Tá, então, para quem é mais novo, de repente em vendas, que trabalha no mercado de software, de repente já entrou no mercado vendendo software como serviço, que é o SaaS, né? Exato. Antes da oferta de SaaS, aí o pessoal que é mais antigo em vendas vai lembrar, e eu respirei muito isso, eu era o vendedor dessas empresas, né, que estava visitando as empresas. É o seguinte, as soluções que eram chamadas on-premises. O que significa isso? A instalação do software, ela é local na empresa, ela é nos servidores da empresa. Não existia nuvem, não existia essa oferta da nuvem, tá? Então, quando você falava, por exemplo, de implantar um CRM, cara, a gente está falando de 13, 15 anos atrás, custava um caminhão de dinheiro. Então, você ia nas empresas para falar disso, falar, pô, é um projeto, você tem a parte de setup, você tem instalação, tem treinamento de usuários. Era um projeto complexo, né? Tinha que dimensionar os servidores, era um caminhão de dinheiro. Só que os vendedores dessa época, né, que eu fiz parte disso, que a gente tinha o carro da empresa, né, aquelas determinadas regalias, mas a gente fazia um processo humanizado. A gente criava relacionamento com as empresas muito forte. E muitas vezes a gente saía de uma empresa e ia para outra, às vezes a gente levava os clientes pela força do relacionamento que a gente tinha criado com os contatos dentro das empresas. O que aconteceu com o SaaS? Com essa oferta do SaaS? Quem lembra o início, por exemplo, da primeira oferta SaaS forte que teve no mundo, que foi a Salesforce? Então, tinha aquela coisa, não, mas será que vai funcionar um CRM na nuvem? Se discutia isso. Então, o papel do vendedor, ele mudou. Então, você não faz mais aquela visita lá, bater na porta, criar esse relacionamento todo, virou uma coisa mais transacional. E depois, agora, nos últimos tempos, com o efeito da pandemia, também se intensificou a questão do remoto, da venda remota. Então, você perde no contato com o cliente alguns estímulos, alguns sentidos. Você não está mais apertando a mão do cliente, você não está tendo aquela visão toda na sala dele, do que ele tem, porque de repente ele pode fechar a tela. Você não tem aquela oportunidade, de repente, de visitar a empresa e ver como que ele trata os outros colegas. Tem vários estímulos que você não tem. Então, a gente tem que cuidar muito dos processos. De forma nenhuma, eu sou contra a automação. De forma nenhuma. Mas a gente tem que se dar conta que existe um impacto disso da automação. E eu vou te citar um exemplo.
Vamos imaginar um uso intenso de chat GPT, de inteligência artificial para fazer prospecção, ok? Você preparou, mandou e-mails e tal. Vai chegar um momento que o cliente vai chegar e falar, pô, gostei disso daqui que eu li, eu vou aceitar a reunião com a pessoa. Então, é como se você estivesse mandando assim, fala assim, você não fala inglês, mas você está mandando vários textos em inglês, como se você falasse inglês, e a pessoa fala assim, não, ok, vamos fazer a reunião, vamos fazer um call. E aí, daqui a pouco, você vê assim, não, mas eu não falo, eu só mandei textos em inglês, mas eu não falo inglês. Para mim é isso, entende? Claro. Uhum. Quem tem a inteligência é o robô, é a plataforma. Não é você que está com essa inteligência. Vai chegar um momento que você vai ter que ficar cara a cara com o cliente e ele vai questionar determinadas coisas, como chegar, Carlos, quanto que eu tenho de retorno no projeto que você está oferecendo para mim? Uhum. Qual é o ROI desse projeto? Entende? Qual é a experiência que você tem nisso e naquilo e tal? Você vai ter que articular esse valor, você vai ter que articular isso no call. Perfeito. Então, eu sempre falo o seguinte, a automação é muito boa, mas a gente tem que usar com moderação. Exato. Eu costumo dizer que o importante na automação é a gente automatizar tudo aquilo que for de trabalho manual, mas todo o intelectual que a gente precise ter essa interação humana, a gente não tem como fazer essa automação, porque nunca vai ser substituído esse fator humano empático, como você está comentando, né? Então, a gente precisa entender o que é automatizável e o que eu preciso preservar como um contato físico-humano, face-to-face, para poder ter o melhor ganho em cima disso. Eu tenho outro ponto que assim, eu prego bastante nos cursos, nas consultorias que eu vou fazer, é o seguinte, a automação, ela vai num caminho um pouco contrário à personalização. Uhum. E hoje, existe você como consumidor, né? Business to consumer, tá? E você como business to business, você está se fundindo. Nós todos estamos nos fundindo, tá? Não existe muito essa diferenciação hoje do seu comprador da empresa com que ele sente ele como consumidor business to consumer. Pelo que tu está colocando no próprio livro, tu vai sempre vender para uma pessoa, certo? E assim, o primeiro foco é o B2C, chegar a essa pessoa, né? Eu digo o seguinte, a experiência que você tem, né? Você como consumidor, tá? Eu estou indo num supermercado e agora eu tenho vários caixas lá que são para autoatendimento. Pô, então eu estou tendo experiências de autoatendimento, aí depois eu vou comprar para a empresa. Aí eu penso, pô, mas por que de repente não tem nesse site aqui autoatendimento? Por que eu tenho que falar com o vendedor? Por que ele não me oferece preço aqui no próprio site? Eu tenho que fazer isso. Então, vem outra coisa, por exemplo, que é uma Amazon oferecendo para você, falar, como você comprou esse livro, as outras pessoas também compraram esse, eu acho que você vai gostar desse. Você está recebendo uma personalização. Aí eu, como consumidor de empresa para empresa, eu chego, vou fazer um contato com a PipeRun, eu vou levar essa minha experiência de consumidor, eu vou levar também e falar, pô, o que a PipeRun está personalizando para mim? E aí, quando a gente fala de personalização na automação, é um desafio. Então, a gente faz uma campanha automatizada para cobrir muitas pessoas, as pessoas olham o e-mail, olham aquela mensagem e falam, mas isso daqui não foi escrito para mim. Isso daqui tem um monte de gente que está recebendo a mesma coisa. E aí não responde. E a gente começa a ver, pô, as campanhas não estão tendo tanto sucesso, tal, né? O que as pessoas querem? E o que a gente precisa para ter sucesso nas campanhas e começar a ter resultado? Porque tem muita gente mandando e-mail, tem muitas ferramentas de automação, de disparo, de campanha, de cadência, a gente nunca teve tanta ferramenta. Então, os clientes, eles estão sendo bombardeados. O que vai fazer a diferença para ele olhar aquele e-mail e falar assim, esse daqui vale a pena eu falar com essa pessoa?
é a personalização. É você realmente entrar lá, ver assim, quem é a pessoa, o que ela faz, quanto tempo ela está no cargo, entendeu? Quais são os desafios da cadeira que ela está sentada, quais são os desafios da empresa, do segmento, e você conseguir colocar isso, fazendo o link com a sua oferta. Se você não está personalizando, você está usando a revelia, a automação, eu não acredito que você está tendo grandes resultados. Você consegue trazer leads? Você consegue trazer leads. Mas daí você ter grandes conversões, são outros 500. É um outro patamar, né? É outra história. Mas perfeito, excelente, Marcos. Muito bem elucidado, e eu acho que aqui a gente pega mais um gancho para um próximo ponto que eu gostei bastante de ter lido, que é sobre a justificativa financeira na hora de fazer o investimento, já linkando isso também à proposta persuasiva que você diz, né? E lá tem uma frase do Sam, agora não vou me lembrar o nome dele, mas que muitas vezes, se eu entregar uma proposta errada, em poucas palavras, eu vou parafraseando ele de uma maneira mais simples, se eu entregar uma proposta que não seja persuasiva e não esteja de acordo com o que o comprador quer, eu posso até estragar um negócio nesse sentido, né? E ali eu acabo com o negócio, é o que ele nos passa na mensagem. Qual a tua percepção e como que a engenharia de valor vai trazer essa ajuda para o nosso processo de vendas? Bom, eu vou fatiar em duas perguntas, tá? Perfeito. A primeira, a questão da justificativa financeira, tá? Mais do que nunca, o momento desse que a gente está respirando, o cenário econômico, o aperto financeiro nas empresas, a gente não pode negar que isso está acontecendo. Está mais difícil esse semestre de fazer negócio, claramente. Tá? Quando você tem esse momento de arroxo, o que acontece? Aumenta a austeridade dentro da empresa, entende? O diretor financeiro chega e está sendo muito mais criterioso para aprovar qualquer orçamento e tal, né? Uhum. Mas independente desse momento econômico, sempre nas empresas... Eu até fiz uma pesquisa junto com o Portal Baguete, que é do Rio Grande do Sul, aí conterrâneo, nosso time do Baguete. A gente disparou para toda a base do Baguete, a gente perguntou para os executivos que trabalham dentro das empresas, tá? Você consegue aprovar um projeto sem fazer uma justificativa financeira? A maior parte deles, assim, mais de 95% diz que não tem como ele aprovar um projeto sem montar uma justificativa financeira. Bom, se o projeto ele só é aprovado com essa justificativa e você, como fornecedor da solução, não está ajudando o cara a fazer, quem é que vai fazer? Se o seu concorrente está ajudando ele a fazer, ele já ganhou muitos pontos, tá? Então, existem muitas áreas dentro das empresas que não têm esse traquejo, não têm conhecimento de vender projeto. Vamos pegar uma área aqui, até me desculpe, pessoal, se tem alguém aqui de RH, mas é uma realidade. Por exemplo, a área de recursos humanos, ela não é uma área assim, que está acostumada a vender internamente um projeto, entende? Que vai ter retorno, porque não é uma área de resultados, é uma área que é enxergada como uma área de custos. Então, você traz um software para RH, vai aumentar os custos de RH e tal. Como é que nós vamos conseguir mostrar para a empresa que ela vai conseguir, em alguma linha de despesa, reduzir as suas despesas? E eu não posso somente chegar para eles e com um argumento raso, assim, nós vamos conseguir reduzir seus custos. Bom, vai reduzir os custos em quanto? Se você reduzir em 1%, não vai me adiantar em nada, né? Nós estamos falando em quantos por cento? E a gente não se dá conta de uma coisa no Brasil. A gente discute, a gente tem ouvido muito sobre as altas taxas de juros. O que significa disso de impacto para o vendedor? Que a gente está lá no dia a dia, ou falar das taxas de juros e tal. Se eu vou fazer uma justificativa de retorno de um projeto, vocês se deram conta que a gente já parte de ter que ter um retorno do projeto
maior do que os 14% ao ano que, de repente, ele já tem só de deixar o dinheiro parado no banco? O seu projeto ele já tem que começar a largar de mais do que 14% ao ano. Senão o cara nem pensa em fazer um projeto. Tá? Então, você montar um ROI, de novo, a gente falando em vendas complexas, um ticket mais alto, um projeto de vários meses de ciclo de venda, né? Porque depois fala assim, mas vem alguns comentários, mas isso é uma coisa que de repente não precisa fazer para tal venda. Se você tem um ticket de R$200, R$300 de mensalidade, uma venda mais transacional, né? Você pode fazer isso rapidamente no material de marketing e tal. Mas se você está vendendo um projeto grande de 1 milhão, 2 milhões, uma mensalidade alta, não tem como esse profissional que está sendo o seu interlocutor dentro da empresa chegar lá e falar assim, pessoal, a gente vai assumir agora um projeto de 1 milhão porque é muito sexy o blockchain, é muito sexy a inteligência artificial e nós precisamos adquirir isso. Os caras não querem saber de tecnologia. Carlos, eu sei que vocês vendem software, tá? Sim. Mas eu vou perguntar para todo o público aqui que está nos assistindo, tá? Coloca a mão na consciência. Quem é de vocês que gosta de comprar software? Ninguém gosta de comprar software. Se você não conseguir demonstrar, entendeu, que vai ter um retorno, ou tem 4 pilares aí que eu mostro no livro, que sempre vai cair debaixo de algum desses quadrantes, desses guarda-chuvas, tá? Ou você vai aumentar a receita dele, ou você vai fazer uma melhoria nos processos, ou você vai reduzir as despesas, ou você vai reduzir o risco. A agenda, a cabeça do executivo, ela está pensando nessas 4. Qualquer coisa que você trouxer vai cair debaixo de um desses guarda-chuvas, tá? Bom, a gente explorou a questão da justificativa financeira, tá? Perfeito. No livro é quase um capítulo inteiro que eu explico questões, por exemplo, o que é OPEX, o que é CAPEX, como fazer uma justificativa, um exercício de ROI a partir de um fluxo de caixa de 4, 5 anos. É quase um capítulo inteiro em cima de questões financeiras para ajudar a montar, né? E eu já recebi o feedback que é o único livro de vendas que explica isso, tá? A outra pergunta que você fez foi com relação à proposta. Aí a proposta persuasiva, eu exemplifico da seguinte maneira também, a importância da proposta. Ela pode funcionar como uma ferramenta de vendas e como uma ferramenta de marketing. Num processo desses, de uma venda mais complexa, que é muito longa, um ciclo de venda muito longo, muitas coisas vão sendo discutidas durante todo o processo, vão sendo acertadas. Você não pode ter uma ruptura dessas coisas que foram acontecendo, que foram discutidas, no momento que a pessoa chega e fala assim, agora faz uma proposta. Se ela não conseguir enxergar lá naquela proposta essas coisas que foram sendo discutidas, porque é um resguardo para você como fornecedor, né? E aquela história tem que estar lá. O que acontece com as empresas? Fala, o cliente já sabe isso. A gente já conversou na reunião, eu não preciso colocar na proposta. Aí já começa um erro. A sua história de relacionamento tem que estar ali. Outro ponto. Você iniciar a sua proposta, e se a gente fizer uma enquete, pergunto para todos que estão nos assistindo aqui, quem começa a proposta com o institucional da empresa, falando de si? Olha, eu chuto que uns 90 e poucos % vão dizer que não, a minha proposta inicia com o nosso institucional. Não faça isso. Você tem que começar mostrando para o cliente que você conhece os desafios dele. Coloca o seu institucional da proposta lá para o fim. A primeira coisa que você deve pegar é a conexão com o cliente. A sua proposta não pode ser egoísta, assim, sabe? Tá olhando o seu umbigo. A sua proposta tem que falar do cliente, não de você. Aí a gente tem um cenário.
a gente está tentando vender para uma empresa e você tem 6, 7, 8 interlocutores, tá? Que estão lá, ok? Então, fizeram parte do dia a dia, do processo de venda e tal, só que tem uma pessoa que é o principal executivo que você ainda não conversou, e ele é chave para a decisão, tá? Você enviou a proposta, tá? O seu principal interlocutor aproveitou e falou, pô, eu vou compartilhar a proposta com o executivo agora. E esse executivo, ele falou, olha, Carlos, eu estou viajando agora e eu quero aproveitar para ler a proposta no voo. Não vai ter ninguém no voo para explicar a proposta para ele. Exato. Se você não colocou a sua justificativa financeira, se você não vendeu o projeto direito, se você não mostrar que você entende os desafios dele, ele vai olhar e falar assim, pô, tem mais uma despesa que veio. Acho que eu não vou aprovar isso daqui. Perfeito. Acontece bastante, né? A gente pega alguns casos que a gente vem lutando contra isso e aí entrando no mundo das vendas complexas e na nossa realidade, marcar uma agenda para apresentar essa proposta e explicar todo o contexto dessa proposta para o cliente, né? Então, assim, aproximar cada vez mais, ter esse contato humanizado cada vez maior, tendo algumas automações, é claro, dentro do processo, mas, assim, nada substitui uma conversa relacional entre dois seres humanos, onde a gente vai entregar maior valor a tudo que ele está nos questionando e entender a sua real necessidade, né? Alinhar essa expectativa para que a venda seja a melhor possível também, para que ele permaneça dentro da sua base de clientes o maior tempo possível. Esse é um grande diferencial aí competitivo das organizações, né? Eu vi um comentário aqui, por exemplo, da Gabriela Mila, tá? Que ela fala aqui, ó, pensando nisso, em todos os cenários, é cansativo conversar com a pessoa que só fala de si. Eu uso um exemplo, de certa forma, relacionado, parecido, que é o seguinte, tá? Você imagina, você quer conquistar uma pessoa, né? Você está tentando namorar ou sair com essa pessoa um tempo, e aí você conseguiu a oportunidade, ela aceitou jantar com você. Aí, inicia o jantar, você falando de você, porque eu sou assim, eu sou assado, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho tantos clientes. Sabe? Deu 5 minutos do jantar, a pessoa falou assim, nossa, eu queria vazar daqui, eu queria ir embora daqui. Por que com a sua proposta, não é a sua proposta, é com a sua apresentação, né? Você vai lá, vai ter a oportunidade de apresentar para o grupo de pessoas da empresa, sua proposta, sua apresentação. Aí o que a gente faz? A gente inicia com o institucional. Olha, isso daqui é a nossa empresa, temos tais prêmios, a gente já fez isso, já fez aquilo, tal, tal. Aí as pessoas se olhando assim, falam, tá, e aí? E a conexão? Como é que... E aí você já vê as pessoas impacientes, né? Você perdeu ali uns 5 minutos super importante, que é o quê? Para pegar a atenção da pessoa. Para mostrar para ela assim, falar, olha, sempre... Fator psicológico, você tem que mostrar para a pessoa que a coisa mais importante é ela nesse momento. Então, pode parecer piegas, ridículo e tal, mas quando eu tinha a oportunidade de fazer reunião presencial, o que eu fazia? Né? Até fazer propaganda aqui no meu livro. Mas eu levava um caderno, sempre fui de levar o caderno. E se eu vou fazer uma reunião com o Carlos, o que eu faço? Falo, Carlos, você se importa se eu anotar? Aí você, pô, uma pergunta ridícula, né? O que a pessoa vai responder se importa? Mas 2 coisas. Eu estou mostrando para você, né, que você está com autoridade, você está com controle, porque você, como executivo, você gosta do controle, você gosta de se sentir que está no controle. Aí você fala, não, você pode anotar. Eu estou mostrando que eu me preocupo de anotar para ver se eu entendi o que você está falando. Perfeito. E eu consegui o quê? O primeiro sim com você. Exato. Isso faz parte do lance da humanização, que a gente entrou num automático, entendeu? Não, eu vou usar um script de venda, que eu vou fazer não sei o quê, tal, tal. E você entrou num automático. Não é só o robô, não é a automação do processo burro, entendeu? Que a gente foi. Deixa eu ser persuasivo com o Carlos.
né? Existe em vários conteúdos que a gente trabalha de vendas, né, que a gente vai estudando e vendo que a gente precisa ter vários sims ao longo do processo para chegar naquele sim final, que seria a aprovação da proposta, assinatura de contrato. E são micro compromissos que a gente vai ganhando ao longo da jornada, para que no final a gente converta essa venda o mais corretamente possível na maneira de conduzir esse cliente, né? Então, acho que casa com tudo que a gente vem falando. E você leu na íntegra o livro mesmo, né? Eu li, já li 2 vezes, por incrível que pareça, né? Mas é um prazer, foi muito bom mesmo. E eu tenho uma outra pergunta, aproveitando o gancho, dando continuidade nisso. Tem um ponto muito legal lá que você fala, que é de avançar na escala, no mapa de poder, né? Como é que eu faço essa progressão dentro da jornada de venda complexa? Porque nós estamos falando de vários atores envolvidos nessa decisão. E aí, esse é um dos pontos também muito importante para se identificar uma venda complexa. Além do lead time, além do ticket alto, eu tenho vários atores envolvidos e eu preciso de todas essas aprovações para que tenha um consenso no momento dessa aquisição, dessa compra que a gente está querendo fazer. Tá. Ó, nesse livro aqui que está passando o link para vocês, nessa explicação sobre a venda human to human, eu abordo a metodologia DISC. Tá? É uma metodologia que analisa os comportamentos observáveis, ok? Então, temos 4 comportamentos aí que são raízes, né? Os comportamentos que formam a metodologia, né? O D de dominante, aí tem uma tradução do inglês, né? Mas é o D de dominante, o I de influente, o S da estabilidade e o C de cautela ou conformidade, tá? Perfeito. Existem muitas pessoas em vendas que são persuasivas, que são influentes, ok? São aquelas pessoas alegres, que elas fazem amizade fácil, né? Elas têm esse poder. Mas tem algumas coisas que vêm junto com a pessoa com esse perfil de comportamento, né? Ela pode, de repente, não fazer muito follow-up para venda, né? Ela não se apega a detalhe. Isso daí é uma coisa que, de repente, ela peca nesse sentido, tá? Se a gente for analisar o oposto de comportamento de uma pessoa persuasiva, comunicativa e tal, pode pegar muitas pessoas que estão em cargos na área de tecnologia, tá? Uhum. Gerente de TI, diretor de TI, as pessoas que vieram de uma carreira até que é o C de cautela ou conformidade. Eles são o extremo oposto, tá? Então, você tinha me perguntado o mapa de poder. Eu começo explicando um ponto que é o comportamento do vendedor, que ele é alto I, que ele acredita muito nas pessoas. Eu estou conversando com o Carlos, eu acredito muito no Carlos, o Carlos não vai me mentir, o Carlos não vai me enganar, ele está dizendo que está tudo bem lá dentro e eu estou conversando só com o Carlos, eu estou apostando todas as minhas fichas nele. Mas quem diz que isso, de repente, pode ser uma verdade? E eu pergunto para o Carlos, como é que funciona o processo de compra de vocês? Aí o Carlos fala, não, você vai fazer uma proposta aqui para a gente, vai nos dar o melhor preço e a gente vai decidir. Mas será que, se eu perguntasse para outra pessoa, será que de repente ela não poderia falar que, olha, mesmo que você faça uma proposta para nós, da área de tecnologia, você vai entrar no Compras e o Compras vai te pedir uma nova proposta. Pois isso daí já mudou o cenário todo do negócio. Nunca pegue o cenário de compra somente de uma pessoa. E é muito difícil, numa venda complexa, você não ter... Olha, tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que para o perfil de negócio de tecnologia, venda de SaaS,
grandes projetos de tecnologia, você tem ao menos 4 departamentos envolvidos na decisão. Se você fizer uma conta por baixo de 2 pessoas por departamento, você tem de 8 a 10 aí pessoas envolvidas facilmente no processo. Você tem que mapear essas pessoas, você tem que mapear o comitê. E muitas vezes você está conversando com o interlocutor que pode você não estar tracionando, que é, sabe aquela questão dos sims? A venda, ela não é esse processo linear que a gente pensa na cabeça. Às vezes você pode estar andando só para cima. Você acha que está avançando, mas você não está avançando para frente. Tá? Então, você está conversando só com uma pessoa, você não está conversando com o resto dos decisores, e aí você não está avançando. Então, você pode fazer um teste. Algumas coisas no livro eu mostro também a questão da dinâmica de dar e receber. Que muitas vezes a gente dá coisas para o cliente sem pedir algo em troca. E você conseguir escalar dentro da empresa e conquistar esses interlocutores que são decisores, é uma questão que você faz um processo de venda. É um sim. Então, eu dou uma dica que é o seguinte: você usar de um fator psicológico e uma dica da pergunta, que você vai fazer uma troca. O seu interlocutor pediu uma coisa complexa, referências, ou ele até pediu a proposta, alguma coisa assim. O que você pode fazer? Você volta para ele com uma negociação. Olha, se eu conseguir a demonstração que você pediu, se eu conseguir tal coisa que você pediu, você acha justo você me apresentar para o diretor financeiro? Perfeito. Olha a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei se ele poderia me apresentar. Eu perguntei se ele achava justo ele me apresentar. Porque a resposta dele vai ter um impacto com isso, entendeu? Porque na cabeça dele vai pensar assim, pô, da justiça de apresentar ou não, se é justo apresentar. Eu não estava querendo muito apresentar, mas eu vou ter que justificar isso. Por que eu não vou querer apresentar? Existe uma ligação com um dos gatilhos mentais de reciprocidade? Ou eu estou simplesmente linkando isso? Não, agora é uma coisa que não acontece mais, assim, é muito difícil a gente ver, mas teve uma época, assim, que isso era mais latente. Os Hare Krishnas, ou em aeroporto, ou em alguns eventos, aí o Hare Krishna vinha com uma flor, e ele vinha oferecer a flor para você. E aí fica aquele negócio, e ele fala assim, não, mas eu não estou te pedindo nada, eu não toma flor. Uhum. Você já sentia naquilo assim, se você segurasse aquela flor, entendeu? O seu sentimento já de ter que, pô, eu vou ter que retornar. O que é esse fator psicológico? De, pô, eu tenho que retornar alguma coisa. É esse princípio da reciprocidade. Perfeito. Perfeito. Agora a gente não vê mais os Hare Krishna. Eu, pelo menos, faz muito tempo que eu não vejo. Pois é. Né? Mas eu não tenho encontrado. Sabe que aqui em Porto Alegre, quando estou dando Bonfim, é mais fácil encontrá-los, né? Mas antes a gente via mais fácil na rua os Hare Krishna. Né? Exato. Marcos, excelente. Um outro ponto importante, linkando a tudo isso que a gente vem falando, até de persuasão, como que um vendedor pode colocar num discurso persuasivo a engenharia de valor? Quais seriam os pontos a serem explorados nesse discurso, tanto de abordagem ou até mesmo na hora de qualificar, prospectar, e aí, de novo, sair do automatizado para o personalizado, né? Usando a engenharia de valor como um argumento para nos dar mais avanço e mais celeridade nesse processo. Bom, assim, essa é uma pergunta complexa, né? Porque ela fica bem abrangente para responder, mas vamos ver se eu consigo exemplificar. Eu trago dentro da metodologia uma adaptação do spin selling. Perfeito. Com três tipos de perguntas, tá? As perguntas abertas, as perguntas de sondagem e as perguntas de confirmação. E essas perguntas envolvendo todo o ciclo da venda.
Então, eu dou os exemplos. Como que a gente pode explorar os problemas? Enxergar os problemas na perspectiva do cliente. Explorar o que ele percebe de valor. Explorar o que ele imagina como uma solução para resolver os problemas. Tá? Explorar, por exemplo, como chegar ao mapa de poder. Explorar para montar um mapa, um plano mútuo com o cliente. Essas são todas as atividades até a entrega do projeto. Enfim, o valor, ele tem um ciclo, de certa forma, de maturidade diferente. Então, a gente falou bastante, por exemplo, de uma justificativa financeira. Vamos falar dessa questão do valor lá no início do ciclo. Você está fazendo uma prospecção. A maturidade do valor nesse ponto, que está lá no início, a gente chama de uma hipótese de valor. Por quê? Por mais que você tenha feito outras empresas aumentarem a receita, você não pode afirmar categoricamente que você vai conseguir fazer essa outra empresa aumentar a receita. Você tem que chegar com uma abordagem e falar assim, ó, existe uma grande chance, eu suponho, com base em projetos que eu já fiz, tal, que nós podemos te ajudar a crescer a sua receita. Então, ela é uma hipótese. Se você abrir a sua empresa para a gente conseguir olhar melhores dados, trocar, fazer um protótipo, fazer um POC e tal, aí ela evolui para uma prova de valor. Até o momento final da maturidade de valor, que é o quê? É a entrega do valor. Você fez o projeto, está rodando já há um tempo e o pessoal fala, olha, realmente aumentou a receita como o pessoal vendeu para a gente. Você entregou o valor. Aí você vai vender de novo, vai renovar seu contrato. Legal, legal, excelente, perfeito. Estamos chegando já quase que no final do nosso encontro. Nosso time já está me dando alguns alertas aqui, que a gente já tem algumas perguntas ali para responder também. Mas eu queria também, só para finalizar, Marcos, tem uma questão que tu fala de autoridade. Eu queria que tu colocasse para o público, né, o que é a autoridade de um vendedor e como esse vendedor deve usar essa autoridade nesse processo, nessa jornada de compra. Bom, essa autoridade a gente conquista, né? Eu sei que essa é uma questão polêmica. Sempre nos cursos que eu faço, quando eu trago esse ponto, eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo são de vendas, né? Imagino que são de vendas. Faço a pergunta para o pessoal que está aqui participando no chat, também para todos, assim, quem é que gosta de vendedor? Pode ter N respostas, tá? A gente não pode negar que existe uma convenção, e uma convenção não é uma coisa criada por uma, duas, três pessoas, é uma convenção, quer dizer, a sociedade convencionou isso, de que o vendedor, ele tem baixo valor social e baixo poder. E o cliente tem alto valor social e alto poder. Tá? Questão da autoridade. E a gente ajuda a aumentar essa autoridade, poder e valor do cliente. Porque a gente volta de uma reunião, aí eu volto para o Carlos, que é meu líder, falo, Carlos, nossa, a gente teve uma reunião maravilhosa. Pô, o cara tem um orçamento de $1 milhão, ele fez MBA em Stanford, ele estudou fora, não sei o que, tal. Você imagina o cara do lado da empresa falando isso do vendedor? Ele internamente lá falando assim, nossa, acabei de atender um vendedor, pô, o cara é demais, me fez cada pergunta assim, cara, vendedor show. Você imagina isso, depende de acontecer. Então, essa autoridade a gente conquista com muita sinceridade, tá? E demonstrando conhecimento sobre o negócio do cliente. Não inventa a resposta. Mostra para o cliente que você conhece os desafios dele, os desafios do setor dele.
Você conquista isso com o quê? Com confiança. E essa confiança você conquista demonstrando isso. Você está sendo sincero e você está demonstrando conhecimento em cima do negócio dele. Perfeito. Eu gostei que você colocou lá, que é o somatório da sinceridade com competência. Então, casa com tudo isso que a gente vem falando e cada vez mais a gente precisa fazer essa virada de chave, que o vendedor não é essa pessoa que não tenha uma colocação tão digna na sociedade, né? Não, isso é uma coisa que ficou no passado. A gente precisa trabalhar cada vez mais com conceitos, técnicas, sinceridade e criar essa autoridade positiva em prol dessa sociedade aí que a gente vive, né? E vai prosperar cada vez mais. Tá. Marcos, chegamos no tempo aqui, o Augusto, nosso back-office junto com a Elo hoje. Obrigado pela força pessoal também que está mantendo esse webinar ativo. A gente tem perguntas para responder. Vamos abrir o espaço aqui para o pessoal fazer alguns questionamentos. A gente já tem algumas perguntas ali, o Augusto já vai mandar para a gente já ir colocando a nossa percepção aqui sobre as respostas aí. Vamos ver o que o pessoal perguntou. Essa aqui que já está na tela, a primeira? Isso, perfeito. Tá. Marcos, entende, então, na hora de enviar a proposta para o cliente, resumir o conteúdo transmitido durante o processo de consulta, por exemplo, e, além disso, adicionar o arquivo do produto padrão. Olha, se a gente está falando, de novo, na venda complexa, né? Isso. Resumir o que você... eu tenho até no meu canal do YouTube, eu tenho esse vídeo, e é Sales Coaching B2B, né? Para quem quiser conhecer os vídeos que tem lá. Eu tenho uma entrevista com dois executivos de mercado, tá? Que são do lado do cliente, tá? Um deles, ele foi CIO da VEG, CIO global da VEG por muito tempo. Legal. Tá? O Vandair. E o outro executivo é daí de Porto Alegre. Ele foi diretor de TI do CIE muito tempo, tá? E o Nilson, tá? E durante o bate-papo que eu faço com eles, eu pergunto coisas que todo vendedor gostaria de perguntar. Esse foi o meu objetivo com eles. Eu quero fazer um webinar com vocês, mas eu quero perguntar as coisas que um vendedor gostaria de perguntar. Como é que vocês se sentem se o vendedor dá um bypass no seu time e quer fazer o contato direto com você? Como é que você se sente se o vendedor fala mal de um concorrente e tal? E nessas perguntas, uma das explicações do Nilson foi o seguinte. Ele falou, Marcos, você não sabe a importância do vendedor confirmar se ele me entendeu. Depois de eu terminar de falar, o vendedor chegar e falar assim, pô, isso está na metodologia, claramente, entende? Que são as perguntas de confirmação. Se eu entendi bem, você falou isso. Então, essa pergunta que ela trouxe, de certa forma, é isso. Será que eu estou trazendo as questões que o cliente me colocou? Não são as minhas. Sim. Não é o que eu quero colocar de benefício e tal. São as coisas que o cliente me trouxe, que ele tem de desafio, que ele tem de problema e tal. Será que eu coloquei isso de confirmação lá na proposta? Isso é muito importante, porque o cliente tem que pegar o documento e ele tem que se enxergar lá. Se ele pegar o documento e só enxergar a sua empresa, o projeto não é das duas empresas. O projeto é só seu. Uhum. Perfeito. Você respondia a questão dela? Perfeito, acredito que sim, Marcos. Vamos para a próxima pergunta. Aqui uma pergunta do Lúcio. Normalmente, compras de financeiro olham apenas para o valor financeiro. Acredito que aqui tem como trabalhar essas pessoas. Totalmente, eu tenho que ter... Olha só, eu sempre oriento, às vezes, as empresas que querem encurtar o ciclo de venda,
Assim, o mercado que eu trabalho muito é empresa de software, de tecnologia. Então, vamos tentar encurtar o processo jogando mais gente para ver a demonstração do produto. O que você comete de erro com isso? Você coloca públicos diferentes na mesma sala. Eventualmente, você trouxe o cara do financeiro, o outro cara de TI, tal, todos vão ver. É a pior coisa, porque você vai ter que pegar e fazer uma média de discurso. Se eu faço uma abordagem para o cara do financeiro, para o compras e tal, eu tenho um discurso para ele, que eu tenho que falar para o cara que eu vi. Eu tenho que adaptar. O que eu vejo nas empresas é que, geralmente, o cara tem um PPT, que ele conhece muito aquela apresentação, e ele dá aquele malho para todo mundo. Ele pega o cara financeiro daquele malho, ele pega o cara de vendas daquele malho. Não, mas os públicos são diferentes. Eu preciso trabalhar essas pessoas se eles são decisores. Perfeito, Marcos. Acho que esse é o principal princípio, né? Eu trago aquele negócio da venda do carro de novo. Vai lá a família, tá? Vai lá a família para comprar, daí o cara pergunta, mas quanto o carro faz de 0 a 100? Quanto que ele faz de quilometragem? Legal. E quanto custa a revisão? São as perguntas que o homem está fazendo. Sim. E a mulher está ali do lado. Vamos imaginar que a mulher é o financeiro e o compras. E eu não estou falando com ela, tá? E a mulher está interessada no quê? Segurança, entendeu? Porque são os filhos dela que vão estar lá, tal. Aí o cara pode virar para ela e falar assim, olha, quanto à segurança do carro, tá? A gente tem esses itens assim de segurança, tal. Ele tem tantos airbags, ele tem não sei o que, tal. Porque são interlocutores, mas são da mesma família. Exato. Precisa de 2 sim para comprar esse carro, né? Ela pode ficar sem falar nada, entendeu? Sim. Ela saiu, foi na concessionária com o marido, foi ver outro. Aí o outro cara da outra concessionária sacou isso, entendeu? E falou, olha, os itens de segurança são esses. Pô, aí daqui a pouco ela tem... a concessionária tem o voto dos dois, entendeu? Perfeito. Maravilha. Vamos para a próxima. O Antônio. Temos grande demanda no mercado para vendas dos sistemas de engenharia solar pela necessidade da sustentabilidade da economia. O ciclo desse procedimento de vendas pode ser minimizado? Qual a dica? Bom, aí o que a gente tem que analisar nesse processo, que é o que a gente chama que é uma venda que inicia por uma evangelização. O que significa isso? Não é uma coisa que todo mundo domina, entende? Que você chega, vai fazer uma prospecção, você fala o que é. É aquele teste do balcão, sabe? Que o cara chega no balcão, o outro pergunta, fulano, a gente tem isso e tal, tá? Quando você chega no pergunta e fala, eu quero energia solar. Nossa, será que a gente tem isso, né? Fica aquela... Ele sofre aí de ter que fazer uma educação. Ele tem que chegar e explicar, olha... a energia solar hoje, nas casas, nas empresas, funciona desse jeito e tal. Não é uma coisa que as pessoas estão consumindo a energia solar. Então, ele vai pagar um pênalti aí de ter que educar o mercado, que é o que a gente chama, ele vai fazer na prospecção dele uma evangelização. Isso acaba ficando um pouco mais longo, mas tem como trabalhar marketing, ajudar a trabalhar isso, muitas peças de educação, entendeu? Muito vídeo, para encurtar esse processo da evangelização, né? Quebrar barreira, né? Vai ter muita coisa de objeção. Então, vai ter que tratar essa objeção quanto antes. Perfeito. Maravilha. Vamos para mais uma aqui do Patrick. Marcos, na sua opinião, qual o papel do marketing para a educação do mercado-alvo quando o assunto é vendas complexas? Total. Eu acabei... Semana passada eu fiz um treinamento, 2 dias de imersão para o time da Softplan. A Softplan é uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do Brasil. E eu fiz um treinamento para eles de Account-Based Marketing. Foi um dos módulos. O outro módulo, planejamento de território e Account Plan. Então, é integração da área de marketing, da área de vendas. Então, marketing é fundamental para um processo de vendas complexas. Para a nutrição de várias pessoas no processo, é fundamental, assim, fundamental. Legal.
Pessoal, lembrando que o nosso webinar vai ficar gravado nesse mesmo link, tá? Então ele vai ficar disponível no YouTube ali para todo mundo acessar. A gente vai ter que encerrar por aqui, o nosso tempo já se esgotou. As próximas, se tiveram mais perguntas ali, depois a gente manda as respostas para cada um de vocês. O nosso time de marketing está coletando essas informações, tá? E de mão quero agradecer ao Marcos pela presença, dizer que é muito satisfatório compartilhar esse momento contigo, todo esse teu conhecimento é engrandecedor em nome da PipeRun. Agradeço extremamente aqui, estamos sempre abertos aí para novas parcerias em conjunto contigo, Marcos, tá? Conte conosco no que for necessário. A todos os participantes aí, obrigado pelas mensagens. Curtem, comentem, né? Saibam que os nossos webinars permanecem sempre ativos lá para vocês consumirem também. Obrigado, um abraço aí para todos vocês. Pois não, Marcos, pode despedir, Só fica à vontade. Só vou dar uma dica para o pessoal. Quem comprar pela Amazon, tá? Eu mesmo que faço o despacho do livro, vocês podem me acionar pelo LinkedIn, enfim, tem na Amazon também tem meu telefone, enfim, e vocês me avisam que eu faço autografado, eu mando autografado para vocês o livro, tá? Show. Obrigado Combinado, pela oportunidade. Marcos. Muito obrigado a todos aí, um abraço, pessoal. Valeu.